Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Xismaira e eu sou aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais e tô gravando esse vídeo como uma atividade final para a disciplina de Literatura Negra e Produções de Enfrentamento, que é lecionada pela professora Andresa e pelo professor Aciomar, ambos, né, professores dessa universidade. E o que foi sugerido foi que a gente trouxesse literaturas que fossem pertinentes ao tema da disciplina e que pudessem agregar em contextos de reflexão, em contexto de discussões a respeito dessas duas temáticas, né? E, e eu trouxe um livro que eu gosto muito. Eu sou suspeita para falar desse livro, porque eu tô fazendo meu TCC com esse livro. Ele é um livro maravilhoso, eu gosto bastante dele. E é um livro da Octavia Butler. A Octavia Butler, ela é uma mulher negra. Era, né? Porque ela faleceu. E ela era da Califórnia, da cidade de Pasadena, e ela é conhecida como uma das damas da ficção científica. Se você, como eu, gostar de ficção científica, você vai amar as obras dela. E o que é mais interessante é que são obras que são muito ricas no contexto de discussões sociais, além de apresentar futuros distópicos, que é o que quem gosta de ficção científica ama ver. A Otávia, ela escreveu ficção científica e ela foi muito notável nessa área. E ela fez esse livro aqui pensando em uma trilogia. Esse livro seria chamado. Essa trilogia seria chamada Trilogia Semente da Terra, que contaria com a parábola do semeador, a Parábola dos Talentos, que seria o volume 2 e ele foi publicado, e o terceiro que não foi publicado, porque infelizmente a Otávia faleceu. Ela teve uma doença e faleceu cedo, antes de terminar. Mas ela tem muitas outras obras, como Kindred, que são muito legais também. E todas obras com contextos sociais muito fortes a serem discutidos, o que encaixa perfeitamente com essa disciplina e com a proposta da disciplina. E com leituras assim fáceis, não é uma leitura difícil, não é uma leitura pesada, que você tem complexidade para entender. Eu acredito que você pode. São textos que você pode às vezes usar até em sala de aula, dependendo do ano, porque tem trechos muito fortes a respeito de violências, questões que podem ocorrer, né, em futuros distópicos. Esse livro, basicamente, é a parábola do semeador. Ele fala de um futuro em que o mundo sofreu uma crise climática muito forte e essa crise ela intensificou os eventos das mudanças climáticas. E esses eventos que foram intensificados, eles trouxeram severos danos para a sociedade em geral. Foram tornados muito fortes, secas muito severas, inundações muito fortes. E o que acontece? A partir disso, a sociedade se diluiu. Por quê? Não havia mais sistema político, não havia mais sistema econômico pré-estabelecido, como a gente tem hoje, que rege as regras mundiais e faz com que nós possamos conviver, entre aspas, né, numa sociedade razoavelmente organizada. E a partir dessa questão, falta-se recursos básicos de sobrevivência. As pessoas passam a não ter mais água, as pessoas passam a não ter disponibilidade de alimentos. E isso gera uma crise social muito grande, porque se você não tem e você precisa sobreviver, é natural que você tome a força. Na natureza também é assim, né? Por mais que o ser humano seja um ser dotado de intelecto, existe uma parte animal. Isso é uma coisa freudiana que a gente consegue compreender, que nós temos esse lado reptiliano do nosso cérebro, mas também temos o lado racional. Porém, numa situação de sobrevivência, o lado animal é o lado que prevalece. Dado a isso, a gente é apresentado a uma adolescente que se chama Lauren Olamina, na cidade de Robledo, e a gente tem uma vista da vida dela com a família dela. A história é narrada, esse romance ele é narrado em primeira pessoa e num formato de diário. A Lauren conta como que tem sido a vida dela desde que as mudanças climáticas aconteceram
E aí, dentro do que ela conta, a gente consegue observar bastante do contexto social, consegue observar bastante como as coisas mudaram de maneira forte e como que as pessoas estão tentando se adaptar a essa nova realidade. Quando a gente conversa a respeito de crise climática, a gente tem alguns contextos cunhados que nos falam a respeito da prevenção, da mitigação e da adaptação. A prevenção é quando você tenta fazer ações para mudar o clima, não mudar o clima, para que a sociedade consiga se manter. A mitigação é quando você tenta diminuir os danos, que são as atividades que nós temos feito hoje em dia, né? Reciclagem, essa questão ecológica, desenvolvimento sustentável. E a adaptação é quando já não tem mais jeito e você tem que se adaptar a um novo clima e a um novo ambiente, que é o que ocorre nessa história. E aí, isso é um pano de fundo para a gente conseguir entender outras crises sociais muito fortes. Nesse livro, a Otávia, ela fala bastante de questões de gênero, racismo, questões sociais muito fortes, sexismo, sabe? Todas essas questões são trabalhadas de maneira muito forte para realmente chocar o leitor